Salve pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao canal Nas Entrelinhas com Claudê. E hoje vou conversar com um profissional que tem uma pegada de planejamento, de operações, de contratante. Pensa num profissional com uma baita experiência, baita bagagem, que vai compartilhar com a gente muita coisa legal. Profissional com história, com a trajetória construída nas várias etapas do crédito e da cobrança, possui experiência em operações com atendimento humano e digitais, também em planejamento estratégico e inteligência de dados. Administrador por formação, sempre com foco na experiência e eficiência operacional, na excelência das interações entre empresas e consumidores. Hoje eu recebo Caio Augusto, especialista em cobrança e planejamento. Caio, seja bem-vindo. Salve Caio, seja muito bem-vindo aos Entrelinhas com Claudê. Muito feliz de ter aqui você comigo nesse dia. É um super bate-papo, tem muita coisa legal que eu quero te perguntar aqui. Muito bem-vindo. Ô, Claudê, muito obrigado. Quero começar aí agradecendo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, para a gente ter essa conversa. Espero que seja um papo bastante produtivo, que a gente tenha uma troca muito legal, que a gente possa de alguma forma trazer insights, trazer aí nosso ponto de vista, nossas ideias para compartilhar com o pessoal do nosso mercado e que isso seja um compartilhamento positivo. Estou bastante entusiasmado para essa nossa conversa. Cara, muito legal, também estou super feliz. E para a gente começar, assim, tem uma galera que conhece o Caio e tem uma galera que não conhece o Caio. Quem é o Caio? Conta pra gente, divide aqui um pouquinho da sua história, como é que você veio parar nesse mundo maluco da cobrança. Conta pra gente aí um pouquinho, por favor. Legal, legal. Pessoal, prazer. Para quem não me conhece, sou o Caio Augusto. Para quem já me conhece, bom vê-los aqui. Que bom saber que estão acessando esse conteúdo. Bom, sou o Caio, sou pai da Janaína, marido da Juliana. Sempre começo falando da minha vida pessoal, né? As pessoas que me cercam são a minha base e a minha estrutura. Procuro sempre ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom irmão. Importante, né? A base da É família, super né? importante. Acho que tudo começa por aí. E eu sou um profissional que, assim, a minha vida é cobrança, cara. Eu, lá no comecinho da jornada profissional, tive uma oportunidade como estagiário numa operação de atraso curto ali para fazer lembretes. Aham. Lá no comecinho, quando nem existiam ainda as nossas chamadas automatizadas, nós não tínhamos o digital ainda, Aí, então aí você entrega ainda a gente, né? Aí você entrega a era gente. Ó, naquela época, Claudê, por incrível que pareça, era o humano quem fazia os lembretes. Olha, sua fatura tá atrasada daqui a eu 3 sei dias, a disso, 4 dias, 5 passei por dias. isso. Você E lá começou lá na PA. lá na PA, numa Legal, cara. operação ali meio período, a gente tem uma brincadeira no nosso mercado de cobrança, aí fala: "Pô, você foi picado pelo bichinho da cobrança ali". É, Cara, eu realmente fui lá no início, pô, conheci um mundo a partir dali daquela primeira experiência, e eu peguei aquela fase de transição para quando começou a se trazer bastante tecnologia para dentro aham. das operações, para dentro da cobrança, do call center. Então, os discadores cada vez mais robustos, as estratégias mais assertivas, aquela migração da fase em que nós tínhamos ainda bastante telefone fixo, e aí foi migrando para o telefone móvel, e Uhum. tudo aquilo me encantava, eu pensando: "Pô, como é que será que funciona? O que que tem por trás disso?". Então, eu, lá do comecinho até os dias atuais, a cobrança ela segue me surpreendendo, me trazendo novos conhecimentos, novos Aham. amigos, me desafiando. Então, eu tenho uma vida toda aí de jornada de cobrança. Então, comecei lá na PA, numa operação, tive a oportunidade de liderar um time operacional. Legal. Depois passei por diversas áreas aí que a gente chama de staff, né? Então, o control desk, o planejamento, o digital, a parte de analytics, de Que legal, dados. você viveu um pouquinho de cada coisa dentro dessa esteira da cobrança, do ecossistema da cobrança? Isso aí, um pouquinho de cada coisa. Tive a oportunidade de liderar equipes em diversas áreas. Voltei para o operacional por um tempo ali, em relação àquele atendimento híbrido, né? Quando começou ali, quando a gente foi saindo do só ligação, só voz, trazendo outras estratégias, Aham. contactando o cliente via chat, via WhatsApp. Então, vivenciei
no dia a dia, tudo isso daí. Cara, muito legal, né? E Eu hoje estou como contratante, né, aham, não estou mais dentro das empresas terceirizadas, então tive uma carreira bastante extensa como terceirizado. sim, Passei para o lado, a gente fala o lado de cada mesa, né, mas para uma experiência aí de contratante, aham, então de fazer a gestão dos parceiros, das empresas que realizam os serviços ali de recuperação de crédito. É uma experiência também que para mim tem sido muito enriquecedora, tem me agregado muito. Eu entendo que é algo que faltava ali na minha carreira, né, um desafio que legal. faltava, a gente não pode ficar estagnado, então eu falo: "Pô, a gente do lado aqui do prestador de serviço, de quem é contratado, de quem executa as estratégias ali, de quem está na operação, vivenciei bastante. Agora eu quero entender do lado de lá, como que se escolhe uma empresa, como que se monta um modelo de meritocracia, como se seleciona um parceiro estratégico. E aí tô curtindo aí, me divertindo nessa experiência. Quanto tempo faz que você está na posição de contratante? Fazem 3 anos. Quando você avalia esse cenário, toda essa experiência, essa bagagem, o que você considerava que era mais difícil quando você estava do lado do escritório? Eu vou te falar, Claude, eu tenho compartilhado isso com alguns amigos. Do lado do escritório, a gente fala muito do resultado, o resultado, ali a competição. É uma competição, não tem jeito, ela é Aham, natural, então você está competindo, né? Dificilmente um contratante tem só uma empresa parceira, então uhum, a gente fala bastante ali do foco em resultado, nos números e na saúde do negócio. Do lado do contratante, a gente fala muito de cliente. Quando uhum, você detém a carteira de crédito, você quem fez a concessão do crédito, tem ali a tua base, tem a tua carteira, olha-se muito para a visão do cliente, o ciclo de vida total do cliente, a perpetuidade. Eu lembro que era, poxa, para dar resultado, a gente precisava de estratégias mais incisivas, precisava aham. colocar mais força ali, pô, vamos com intensidade nessa cobrança. E isso era uma dificuldade, uma barreira que eu não entendia. Eu falava, pô, o parceiro tá me cobrando por resultado, tá me exigindo performance, tá me falando que eu não tô ranqueando como os concorrentes, Aham. e quando eu tento ser mais incisivo, ele me freia e fala: "Opa, por aí não, Por aí não não vai, é né? esse o caminho". E isso era uma dificuldade. E essa experiência, né, estando nessa outra posição, me mostra muito claramente isso, essa visão do cliente no centro, de ter decisões centradas no cliente de fato, Aham. e de como isso é desafiador, de você conciliar estratégias que sejam assertivas, que tragam resultado, sem que você prejudique a sua relação com o cliente, porque a relação ela é muito importante, a relação com o cliente final. Agora, eu imagino que nesse processo de transição, qual foi o seu sentimento quando você estava ali na posição de quem fornecia o serviço, que tinha que se desdobrar ali para conseguir atender e entregar o resultado, de repente você se viu na posição de contratante tendo que cobrar, né, aquela figura no qual você representava até pouco tempo atrás. Qual foi o seu primeiro sentimento nessa nova posição? Foi bem legal, sim, porque eu digo que eu sinto as dores. Eu sei as dores da assessoria, eu sei as dores do parceiro prestador de serviço. Então, eu busquei me colocar num lugar de facilitador, de ser a pessoa que viabiliza. Sempre, assim, preferi o lado estratégico, os dados, estar mais próximo ali das informações para embasamento de tomada de decisão. E eu sentia uma carência entre os dados que o contratante detinha e os dados que chegavam na ponta para executar a estratégia, para trabalhar ali no dia a dia. Então, uma das minhas chaves aqui no começo dessa nova experiência foi de, pô, deixa eu ver o que eu tenho de informação, quais informações são relevantes para o parceiro, e deixa eu ir lá dentro do parceiro e explicar por que que aquilo é relevante. Por que que aquilo pode ser importante para ele ter excelência, para ele ter eficiência, para ele recuperar com menor custo. Então, olha, eu tenho aqui um, um volume de dados excepcional. E desses dados, tem muito que você pode utilizar. Utilizando esses dados, eu te garanto, você vai ter algum ganho de eficiência. Ele pode ser 1%, mas ele vai ser um ganho de eficiência. Então, trabalhar nesse papel de facilitador, de trazer informações, de trazer boas práticas, de falar sobre a jornada, desde a aquisição. Olha, vamos pensar na aquisição, como é a experiência desse cliente. Entender que a cobrança não é um fim, que a cobrança ela faz parte do ciclo. Pode até parecer um jargão, né? A gente escuta bastante isso no mercado, Uhum. mas precisa ser reforçado, a gente precisa falar sempre sobre isso. Olha, você é uma continuidade daquele crédito que eu concedi lá no passado. Você é uma continuidade da minha estratégia. Então, deixa eu te explicar
como eu faço a minha concessão, como é a jornada, o que, que o cliente teve de relacionamento anterior comigo para facilitar a tua atuação na recuperação. Cara, você trouxe aqui alguns elementos muito interessantes. Olha só. Primeiro, parceria de verdade, né? Esse foi um ponto que você trouxe. Segundo, dado com consciência de uso, que é super relevante, eu vou explicar um pouquinho disso para ti. O terceiro, a preocupação com o cliente lá na ponta. Não é porque a cobrança ele deixa de ser o cliente. A gente aprendeu com o passar do tempo, ou melhor, fazendo um recorte para o passado, né? Você tinha ali as instituições em torno de um grupo de clientes. E tinha todo um mercado que, numa determinada época, ainda não tinha todo esse acesso ao crédito do jeito que é hoje, no grau de facilidade. Então as empresas olhavam e falavam assim, não, mas tem mais cliente, tem mais cliente. E quando ele caía na etapa de cobrança, era massacrado, literalmente. Com o passar do tempo, a visão mudou. Vários concorrentes entraram, vários bancos, financeiras. E hoje, essas empresas olham os clientes não mais como aquele que, se não funciona aqui, ele vai para outra empresa. Fala assim, não, eu quero ter esse cliente dentro de casa. Passaram a entender que, olha, isso é uma fase e amanhã esse cliente vai resolver e eu quero voltar a operar com ele. Eu quero que ele compre, eu quero que ele movimente, eu quero que ele gaste e assim por diante. Então, na primeira parte da parceria, isso é fundamental porque já estive nessas duas pontas também e passei por esse tipo de situação onde tive muitos contratantes que foram parceiros, de verdade ali, de pegar na mão, vamos junto, vamos desenhar junto, vamos sofrer junto, vamos rir junto. E outros que era só faca na costela e segue a vida, né? E na questão do dado, isso é um ponto muito importante, porque por vezes o contratante fala assim, cara, eu tenho aqui 115 colunas de dados para você montar a sua estratégia. E aí você parte do princípio que o colega lá na ponta, ele é obrigado a conhecer da sua infraestrutura interna. Ele é obrigado a saber que aquela variável que você coloca lá X, você conhece de trás para frente, que sabe que ela tem um impacto Y, resultado, você parte do princípio que ele é obrigado a saber que aquilo funciona com mais intensidade, com menos intensidade, com abordagem e tal, e não se explica isso pro cara, né? Exatamente. Ou, pior ainda, se explica para o dono da empresa e não explica para quem vai mexer com a informação. E aí, a comunicação é um bicho danado, né? Ela acaba se perdendo no meio do caminho, e é uma variável importante que fica lá no mail e ninguém deu a devida atenção. Você, como gestor, ali falando assim, mano, e aqui? O escritório A consegue trazer uma performance melhor, o escritório B não consegue. Não é possível. E quando você vai investigar, você entende que o A está com uma performance melhor, porque ele está usando um conjunto de variáveis que você forneceu de uma maneira estruturada, uma maneira inteligente, combinatória, está testando modelos, e o outro tá no batidão. Então, isso que você compartilha é super relevante, cara. Quando você começou a aplicar esse processo, o que você percebeu nos escritórios? Qual foi a sua leitura quando você veio com essa proposta? Qual foi a sua leitura nesse momento? Claudio, sabe que por eu ter essa vivência, né? Eu sei, eu vou encontrar do lado de lá um analista que ele não tem só a minha operação, ele às vezes toca 6, 7, 8 operações. Não vai ter o grau de especialidade, de profundidade que seria o desejável ali para a operação, e tá tudo bem, sabemos como funcionam as operações. Quando a pessoa que tá ali, eu sou assim, um cara que eu converso com todo mundo, então pode ser o CEO da empresa, pode ser o analista, o supervisor que tá na operação, o gerente, superintendente, zero de problema. Gosto muito da troca, eu sou uma pessoa muito de conversar, de falar, de trocar. Eu, como contratante, percebo que quando o parceiro tá ali, entende que tem um canal de comunicação, que tem alguém que, ajuda nas dúvidas, que apoia, tá disponível para uma agenda, Caio, eu preciso fazer uma agenda aqui com o meu time técnico, porque minha carteira não tá batendo com a do teu ranking. Cara, vamos, bora falar, traz todo mundo, coloca na linha. Legal. Vamos falar, meu recebimento aqui não tá batendo com o que eu recebi aqui no meu analítico da nota. Tem alguma coisa, vamos ajustar. Não deixar pontas soltas. E aí você percebe que, peraí, tem alguns ajustes pequenos que se não tem essa abertura, esse canal de comunicação, você não ajusta. A ponta de lá, o contratado, ele fica com receio, fala, vou lá no meu contratante falar que meu batimento de carteira não bate com o dele. E rola mesmo ter receio, viu, cara? Rola. Tem receio. Infelizmente tem no nosso mercado. Eu já estive do lado de lá e já fui levar informação e a devolutiva que eu tive foi, assim, muito ruim. Então, quando você abre esse canal de comunicação e entende que são apenas pessoas em cadeiras diferentes, mas todas trabalhando para um mesmo objetivo, né, uma cobrança mais eficiente, uma excelência, um relacionamento saudável
com o cliente, esse canal de comunicação ele é fundamental, essa troca, essa parceria, isso eu posso afirmar, alavanca resultados. Eu vivi na prática, Fantástico. assim, nós entregando um resultado que surpreendia, que superava ali as projeções, as expectativas, porque existia uma evolução conjunta e ela era uma evolução contínua, né? Não parava ali, né? Que fui ali dentro do escritório, fiz meu trabalho, daqui 6 meses eu apareço de novo para dar um oizinho. Não, é uma troca contínua. Isso, você falou, cara, algo muito legal. Essa coisa de todos pelo mesmo objetivo, né? Não é porque você está na posição de contratante que você não vai remar junto. Lógico que, guardadas as proporções, né? Então, o contratado vem, te aciona, pede uma ajuda. Cara, me ajuda a entender melhor isso aqui, uma dificuldade aqui, o número não está batendo, esse tipo de coisa. Isso é muito bacana, porque você carrega uma visão de extensão, de parceria, né? Não simplesmente uma relação contratante-prestador de serviço, né? Isso é muito bacana. E como é que eu tô insistindo um pouco assim no começo dessa virada, porque essa é uma etapa, cara, que ela é muito interessante. Agora você já tá com 3 anos, já amadureceu na ideia, na função, mas como é que você lidou com a questão de que você vinha de uma pegada de escritório, mexia na estratégia, calibrava isso, aquilo e tal, e aí você foi para o contratante. Não deu uma coceirinha na mão, assim, de querer entrar na estratégia do cara e falar, cara, o cara faz isso, faz aquilo. Aconteceu algo do tipo? Aconteceu, porque assim, você, assim como eu, conhece de discador, conhece de fornecedor de WhatsApp, de SMS. Então, pô, eu sei pilotar ali a ferramenta e eu sei o parâmetro adequado para descagem. Eu falo, ó, eu te mando no meu mailing um telefone que é o telefone bom. Ah, Cara, da coluna 2 para frente, desconsidera, o telefone é ruim, não adianta. Então, calibra ali o teu best time to call, ajusta a tua parametrização, coloca as ligações no horário legal, porque isso vai te dar resultado. Você vai invadir ali os outros campos do mailing, pô, isso aqui só vai te ocupar a operação com o telefone improdutivo. Então, dá vontade de ir lá e falar, pilota dessa forma, faz dessa forma, mas obviamente, né, a gente tem o respeito, sabe que do lado de lá tem profissionais extremamente capacitados, sempre frisei muito isso, confio muito nas empresas que foram contratadas, que são ali parceiras, muito na competência das pessoas, na muito bom. capacidade ali de realizar um bom trabalho. Então, mas ela é uma troca que acaba sendo muito, muito franca, sabe? Porque quando você está de frente para um parceiro ali, um prestador que tem né, a mesma formação que a sua, a conversa ela é muito direta, ela é muito franca, não Flui, tem né? mais palavras, não tem que ficar colocando termos técnicos, ficar enfeitando o pavão. Fala assim, a coisa ela é direta e objetiva. Legal. É isso, esse é o caminho, pô, vamos para cima que vai dar certo. Confia em mim que eu confio em você. No final do dia, uma relação de confiança, de credibilidade mútua. Agora eu vou te colocar aqui numa fria, hein? Você já passou por alguma experiência que não foi legal no escritório? Cara, com certeza. Já Divide aí, assim, sem muitos detalhes, assim, mas divide só para a gente poder mostrar para as pessoas que nem tudo são flores, né? É isso aí. O que acontece? Do lado do escritório, a conta tem que fechar. Ponto. Você tem uma operação ali dentro, você tem suas despesas operacionais, tem todos os seus custos, tem uma receita, essa conta tem que fechar. É natural que no início de operação você faça um investimento maior ali. A gente sabe, né? A maioria das carteiras tem o que a gente chama de colchão de acordos, né? Que são o acordo, para quem não está muito familiarizado, mas é um acordo parcelado, vem vencendo ali as parcelas mensalmente, vai remunerando ali por aquele cliente durante o período do parcelamento. Então, legal, colocou o investimento na frente, esse investimento tem que voltar numa janela de tempo que provavelmente quem fez o contato comercial já projetou ali, e legal, a operação vai se pagar, vai dar resultado, a conta vai fechar. Cara, uma situação comum que aconteceu comigo é aquilo. A conta não tá fechando do lado do parceiro e o parceiro não chega para falar abertamente, colocar as cartas na mesa e dizer, olha, não tá fechando, eu tô investindo nisso, tá aqui a minha despesa é essa, meu custo com discador, meu custo com pessoas, meu custo com ações, tudo isso daqui que eu fiz de investimento com campanha motivacional, aqui é o resultado da receita que você me pagou. Então, olha, essa conta aqui não vai fechar, eu não posso arrastar esse prejuízo por 3, 6, 9 meses. E buscar, de uma forma muito transparente, uma solução.
pode ser uma base alternativa, uma carteira que tem uma comissão maior, ou um formato desafiador, algo que seja, obviamente, que traga resultado do Traga um lado do equilíbrio, né, para o contratante ecossistema, né. e que gere equilíbrio para o parceiro. Mas infelizmente, eu tive diversas situações da assessoria tá dizendo que tá, pô, tô fechado contigo, Caio, vamos para cima, vamos fazer, ó, vou colocar ação na rua, vou reforçar Hum. aqui a minha estratégia, somente digitalmente, né? Porque ali no digital, mesmo que eu esteja dentro da operação, eu não tô vendo ali quantas pessoas tem. E eu tenho trabalhado com operações muito digitalizadas, então estou acreditando que o parceiro está colocando de fato aquela tecnologia para trabalhar na operação, e aí, pô, ele está me reportando, eu estou recebendo os dados de volta, só não está tendo sucesso, Ok, mas ok. o combinado está sendo cumprido. E aí de identificar que o combinado não estava de fato sendo cumprido. Cara, isso é a Puxa pior coisa que vida. pode acontecer para uma relação de prestação de serviço, de você estar Aí entra a lá. questão da confiança, né, Caio. Quebrou confiança, né. Exato, quebra a confiança, você tem uma quebra ali do ciclo de confiança. E do lado de cá tem algo que é muito importante, Claude, que é a previsibilidade. Uhum. O contratante, eu aprendi isso na minha jornada como contratante, nós buscamos sempre a previsibilidade. Pô, eu sei qual parceiro eu posso contar que na reta final ali do mês, pô, o resultado não tá legal, preciso dar um up. Eu vou chegar naquele parceiro, vou contar com comprometimento, ele vai de fato buscar mais e me entregar mais. Então eu tenho essa previsibilidade. Agora, quando eu tenho um grupo de parceiros com os quais eu não tenho previsibilidade, que sempre que eu vou, o que aconteceu? Ah, eu tive um problema técnico, eu tive aqui um problema com a minha ferramenta, olha, eu tive aqui um turnover maior do que que o meu planejamento estava prevendo. Então sempre tem uma justificativa, Uhum. eu não consigo ter previsibilidade com esse parceiro. Cara, isso não constrói confiança. E sem confiança não há parceria que prospere. É. Até porque, há de se considerar que você também faz prestação de conta para o seu border, né, o seu executivo ali, para a diretoria, Exatamente. enfim. Então não dá para você chegar para a diretoria chegar para você e falar assim: "Caio, e aí, como é que tá essa qual a expectativa? Estamos aqui hoje dia 20, qual a expectativa de você fechar o mês?" Você virar e falar: "Ah, não Fala, sei, ó, a não tem". assessoria lá que tem 20% do meu share aqui nessa faixa, eles tiveram um turnover do dobro do que estava planejado e não vão entregar o resultado. Levar essa Falei, explicação cara, tá frito, frito, né, exatamente. não dá. Vou falar, pô, ele fez uma migração lá de discador e de agente digital, o novo agente quebrou, a tecnologia que ele colocou não funcionou e aí nós não vamos entregar o resultado. É, problemas técnicos, eles existem, questões relacionadas às pessoas também existem, e processo, ele só vai gerar um problema para a operação se ele for mal desenhado e ele não for monitorado. E se o colega traz para ti uma visão dessa, de que, olha, houve um problema, isso vai segurar um pouco a nossa produção nos próximos 3, 4 dias, a gente vai descolar, né, naquele modelinho da boca do jacaré, né, da meta irrealizada, a nossa meta vai estagnar, nosso realizado vai estagnar, a meta ela continua crescendo, vai estagnar, porém, o plano que a gente está colocando aqui, a nossa expectativa é que daqui a 4, 5 dias a gente consiga voltar ao crescimento e lá pelo sexto, sétimo a gente encosta na linha da meta de novo ou supera. E com isso a gente vai para uma projeção XPTO. Ou seja, se a empresa vem para ti com esse argumento, com essa colocação, você vai ter uma adrenalina ali e tal, mas isso não gera um susto. E já vivenciei situação assim, Claudio, pô, a gente, né, gera os reportes aqui, pô, chegou hora a hora. Pô, parcial das 10. Cara, não tô vendo a produção, o que tá acontecendo? Ah, não, cara, deixa eu ver se é um problema pra reportar. Pô, meio-dia. Cara, tá acontecendo alguma coisa aí. É só a informação? Não, é só a informação. Pô, chega na parte da tarde então, cara, o que aconteceu? Nós migramos aqui um servidor e ele não tá conectando as chamadas. Aí você fala, cara, Dureza. já aconteceu. Eu tenho É certeza. passível de acontecer? É possível de acontecer, mas a transparência, a comunicação direta, assertiva, faz muita diferença. Massa. E aí acaba sendo o mesmo parceiro que fala assim, você chega na segunda-feira, fala, tá tudo bem? Ah, não, tô com dificuldade de subir a operação, o que aconteceu? É que eu troquei de discador no final de semana, nós não estamos sabendo, não tô sabendo do lado de cá, não tem um plano de contingência, não tem nada. Não, mas vai dar certo, tal, e você perde 1, 2 dias na semana.
Eu falo, pô, legal, dá para fazer o rollback? Ah, então não dá mais para fazer o rollback. Então, assim, são situações que desgastam, elas vão tensionando muito a relação entre a empresa parceiro e o contratante. Na sua posição quanto gestor, o que é imprescindível para você acompanhar junto a uma assessoria de cobrança? Cara, as assessorias, por incrível que pareça, ainda são muito heterogêneas. Cada uma tem sua cultura, suas idiosincrasias, sua forma de fazer. Então, o que eu valorizo bastante é como a empresa controla o próprio negócio. Uhum. Qual o nível de informação que trafega entre os envolvidos no processo, qual a clareza dessa informação e qual a dinâmica dela de controle do próprio negócio. Porque tem empresas que funcionam super bem, dão resultado, mas a informação que o supervisor operacional tem é uma, a informação que o líder de planejamento, de estratégia tem é outra, a execução lá na área digital, porque algumas empresas têm, né, as segmentações de áreas, então, olha, Separada. existe uma área digital que está separada, está numa vertical separada. Não faço juízo de valor se isso é bom ou ruim, mas existem. E aí você chega na empresa, cada um está correndo para um lado e mesmo assim a empresa dá resultado. Já vi acontecer. E só para concluir, na grande maioria das vezes, se a informação trafega de forma clara entre todos os níveis envolvidos, cara, a minha experiência pessoal é que a empresa dá resultado. Por experiência que eu vivi, com os amigos e colegas que a gente vem conversando aqui no canal, eu ouço muito esse tipo de situação. A comunicação ainda é um problema, e independente do tamanho do escritório, né? Ele pequenininho tem dificuldade, ele Verdade. grandão tem mais dificuldade ainda. Você também tem essa percepção ou tem uma visão diferente? Perfeito, tenho exatamente a mesma percepção de situações que eu vivi, de, por exemplo, existem operações diferentes, então, pô, tem uma operação aqui que o ranking é por caixa, é o caixa ali do mês sobre a carteira que você tinha para trabalhar. Pô, tem uma outra operação que é por saldo, ó, qual que é o risco do cliente, independente do valor que ele pagar no mês, vou baixar o risco todo. E geralmente essas metas, elas são estabelecidas porque do lado de cada contratante existe uma meta maior que está Aí. composta por aquele indicador. Então eu desdobrei esse indicador e concedi ali a meta para os meus parceiros. E de chegar ali na ponta na operação e quem está operacionalizando. E, cara, assim, ó, eu falo do Control S com muito carinho, tá? Control S que é uma das áreas que eu mais valorizo. Eu fui Control S por muitos anos e eu entendo as dificuldades que tem ali na ponta para quem está na área de control. Mas de conversar com a pessoa do control, falou, não, Caio, aqui, ó, ordenei o maior saldo aqui. Fala, cara, então, é que esse ranking aqui é por caixa. Então, a estratégia está descasada com o Casado. objetivo final, porque a informação não chegou na ponta. Uhum. Pô, tô colocando aqui uma campanha, agora essa campanha aqui ela é por saldo, ó, preciso baixar o saldo total do cliente, o saldo total de fatura do cliente, legal. E aí lá na ponta tá olhando para a caixa. Pô, cadê? Fala, o cliente já mandou comprovante, o maior comprovante de pagamento aqui à vista vai, pô, ganhar a campanha. Só, cara, vão olhar, tá olhando para algo um pouquinho diferente. E essa diferença, essa informação que não chegou redonda na ponta faz diferença, porque Uhum. a ferramenta, a tecnologia, ela está presente em todos os parceiros. Esses pequenos diferenciais, quando a gente fala de como a informação flui, da clareza com que a informação chega, faz é a diferença final, né? Eu digo que é a diferença para ser o primeiro colocado, para ser o top. E Caio, Olha, isso é uma grande dificuldade. como é que a Não, gente ajuda o escritório a superar essa barreira? legal. Eu não me arriscaria a simplificar essa resposta. É uma resposta bastante complexa. Aham. Assim, eu entendo que tem muito a se fazer, Claudio. Eu poderia falar desde a qualificação de quem está ali atuando, né? Nós sabemos que a mão de obra do nosso mercado é uma mão de obra que tem espaço para uma evolução de qualificação. Nós podemos falar sobre a proximidade. Pô, legal. Quão próximo você é do teu parceiro, né? Você como assessoria, ou você como contratante, o quão próximo verdadeiramente você é do teu parceiro, quanto de clareza tem ali nessa relação, nessa proximidade. Então, acho que existem vários fatores que a gente pode citar aqui para facilitar, para ajudar. Mas eu acredito que a principal é você ser acessível, você ser aquela pessoa que tá ali realmente em busca de eficiência, de melhora, de evolução e tudo bem, ter na mente que erros acontecerão,
todo mundo comete erro, então em todos os níveis acontecem erros. A nossa velocidade de aprendizado e o que a gente faz com o aprendizado desse erro é o nosso diferencial. Então, pensar dessa forma vai ajudar o nosso mercado a continuar em evolução, a progredir, a cada vez absorver mais tecnologia de uma forma cada vez mais eficiente também. Então, é um pouco do que eu penso. Mas a gente poderia fazer um episódio falando só sobre isso, porque é algo complexo. Cara, é muito. Assim, eu fiz essa provocação justamente porque realmente é algo complexo e ela tem por objetivo provocar mesmo as pessoas a refletir. A gente sabe que a questão de comunicação, ou a falha dela, ela é presente. Vou falar da minha experiência. Eu trabalhei em empresa 100 mil funcionários e empresa de 33 funcionários, fazendo aí os extremos. Em nenhuma delas havia um processo de comunicação eficiente. Nenhuma. Sempre o fator falha de comunicação ele estava presente. Da de 100 mil funcionários, pouco óbvio, né? A de 33, você fala, cara, mas são só 33. Tá, mas às vezes havia um conteúdo que era alinhado com o CEO da empresa e eventualmente ele esquecia de compartilhar ou passava uma coisa muito simplificada demais, uma conversa que teve lá com o board da outra empresa, ou do contratante, e aí você tinha uma informação ou parte dela ou não tinha informação e isso ficava mais complicado quando você descia a cascata. Então, é uma situação muito complexa que afeta, me arrisco até a dizer, todas as empresas aí que existem, e a gente tem um desafio muito grande, porque dentro da empresa já é difícil, imagina você, quando você começa a externalizar isso, trazer para o contratante, para o seu fornecedor, porque o ecossistema de cobrança é uma engrenagem complexa. Né? Quando a gente fala, por exemplo, colocar no centro do escritório, você tem o contratante, que vai contratar o serviço desse escritório, por vezes esse escritório tem mão de obra, né? As pessoas, tem infraestrutura, tem serviços, tem soluções, e aí são outros parceiros que são agregados a esse ecossistema. Por vezes esses parceiros também têm os seus parceiros, então o cara que fornece a solução de digital, por exemplo, tem lá contrato com a Amazon para armazenar os dados, o outro tem contato com a empresa de telefonia, que tem lá o armazenamento na Equinix, então um outro agente envolvido no processo. E aí quando você dá um zoom, cara, fica parecendo uma constelação o negócio ali, né? De tantos agentes envolvidos. E, cara, a comunicação realmente ela é complexa. Agora, o que não é complexa é a gestão dos indicadores. Com o avanço da tecnologia, nós partimos de um modelo onde você dependia 100% de um report pronto, vindo da assessoria de cobrança, e nós temos hoje, não é a realidade de 100% do mercado que eu vou falar, mas eu estou citando o que existe. Existe hoje mecanismos onde você, contratante, a partir de uma solução, você consegue acompanhar o que está acontecendo em termos de indicadores dentro da assessoria, sem precisar de report, sem precisar de alguém ficar mandando informação e assim por diante. Então facilitou muito essa gestão. Ela acaba deixando a empresa de cobrança, a assessoria, um pouco mais tímida, na medida que você, contratante, tem acesso a ele praticamente real time. Eu entendo que a maioria dos contratados tem ali receio do que eu estou enxergando, porque ele enxerga pela ótica dele, do que ele está executando e do que ele está me reportando. Né? Pô, estou recebendo aqui via API online tudo que está acontecendo. Eu tenho a visão mais ampla. Estou enxergando todos os parceiros, sei lá, eu tenho 12, 15, 20 parceiros conectados, eu estou enxergando o que todo mundo está fazendo. Então, eu acredito que por esse conhecimento de que, olha, eu sei o que o Caio está enxergando do que eu estou reportando, mas eu não sei o que os outros parceiros estão reportando lá pro Caio. Pô, e aí, será que eu tô sendo o único inocente aqui à meia-noite no centro de São Paulo? Então, eu acredito que sim, que a maioria das empresas fica ali mais receosa. Então, pô, beleza. Quando eu chamo para fazer um deparo, eu falo, vamos bater aqui as ocorrências, quero ajustar conceito. Cara, o pessoal fala, meu Deus, mas aconteceu algum problema? Eu falo, não, é só a recorrência aqui porque precisa ser ajustado. Eventualmente, o desespero vem na frente, né? Exato. Pô, eu chamo o cara para falar, vamos fazer aqui um alinhamento, a gente vai,
né, redefinir aqui, vamos bater os conceitos. Eu fiz um depara atualizado, coloquei uma discriminação melhor de dados, mas do lado de lá já vem um receio, pô, será que eu tô fazendo algo de errado? Será que passou ali alguma coisa? Enfim, e no final do dia, se o teu parceiro, o teu contratante é alguém focado em resultado, que tá focado na evolução do negócio, não tem necessidade, né? Não tem por que existir essa preocupação, essa timidez. Pô, vamos lá, vamos pra cima, vamos junto, Caio. Quero que exista, de fato, uma visão aqui fiel entre o que você enxerga e o que eu tô executando aqui dentro. E, geralmente, nos níveis de diretoria, nos níveis executivos, níveis gerenciais, essa visão, ela tá muito alinhada. Quando a gente vai para quem está ali na ponta, realizando mesmo no dia a dia, é que talvez exista um pouco mais desse receio, na minha experiência. Compartilho da sua visão. Às vezes acaba que esse desconforto de... Como eu tenho a leitura de que o desconforto ele se dá na questão de que como será feita a leitura daquela informação. A quem, em relação aos concorrentes, isso gera uma insegurança. Você tem alguma prática de compartilhar informações de ranqueamento, ou de forma expositiva, ou de forma preservada ali, entre os seus parceiros, uma forma de estimulá-los e dar um pouco dessa visibilidade para eles? Cara, indicadores sobre carteira, para mim, assim, eles precisam ser compartilhados. Então, pô, o que tá tendo de assertividade na carteira? Quanto tá gerando de negócio? Vamos falar de ticket, ó. O cara tá fazendo algo de diferente. O que o primeiro colocado tá fazendo? Olha, o ticket dele é 8% superior ao teu. Tem algo que ele tá fazendo olhando para ticket. Olha, deixa eu te mostrar aqui, ó. Ele consegue contatar, ele consegue falar com mais clientes do que você em relação à base. E aí, percentual sobre base, cara. Isso para mim tá no manual do dia a dia, porque transitar essa informação que vai elevar o nível da concorrência, vai elevar o nível de entrega dos parceiros. Puxa a régua, né? Exato, é nivelar a régua por cima. Na minha opinião, assim, isso é nivelar a régua por cima e tem que ser compartilhado. O que é indicador sobre carteira, pô, ele precisa estar ali, porque se tem alguém fazendo, e tô partindo aqui do princípio que a gente tá falando de critérios justos, de critérios iguais, de que existe uma concorrência que é fair ali. Pô, se tem alguém performando mais sobre a carteira, tem algo a mais que você pode fazer aqui para buscar aquela performance também. É isso. Vou compartilhar uma experiência que eu vivi. Eu atendi uma época em um contratante e, cara, esse contratante ele entregava um nível de informação assim surreal. Cada 2 dias, reloginho, nós recebíamos as parciais do andamento, né, da produção. Sim. E nesse processo, ele naquela época vinha aberto, né? Todos os participantes do ranking ali, tava bonitinho. Na ocasião, eu tinha uma planilhinha Excel, caseirinha, coisa bem papel de pão mesmo, que eu fazia, eu alimentava. Eu lembro que o negócio vinha lá no PDFzinho, numa imagem lá, e eu ficava lá, cara, digitando lá número a número. E, cara, seguia o fluxo. Eu conhecia os meus concorrentes numa planilha de 3 anos de tabulação. Olha quanta informação tinha. 3 anos de tabulação. E eu sabia exatamente dos meus concorrentes quem tinha fôlego para disputar, quem não tinha fôlego para disputar. E muitas vezes, se o meu contratante assistir esse vídeo aqui, ele vai saber do que eu tô falando, ele chegava para mim e falava assim: Claude, o escritório tal tá na frente de vocês. Aí eu abri minha planilha e falava assim: mas ele vai ficar para trás daqui a 2, 3 dias. Mas como é que você sabe? Isso aqui, a minha taxa de crescimento tá mais acelerada que a dele. E outra, historicamente, ele queima o orçamento até o dia tal e depois ele perde fôlego. Ele perde fôlego. E aí um dia eu sentei com esse contratante, a minha planilha, cara, só eu tinha acesso, ninguém mais. Aí um dia eu sentei com o meu contratante e mostrei pra ele essa planilha. Eu falei, ó, esse aqui, eu tinha uns gráficos, um negócio bem elaborado, assim. Ele olhava, eu falava assim, ó, esse aqui, o fôlego dele vai até aqui. Esse aqui, o fôlego dele vai até aqui. Então o que acontece? Eu preciso entregar a melhor margem possível para as operações aqui internamente e atender o resultado do meu contratante. Como é que eu equilibro isso? Eu deixo o meu concorrente queimar a caixa, eu vou fazendo a minha pegada projetando o meu 100%, que era tipo o Campeonato Brasileiro, né? Pontos corridos. Eu vou mirar o meu 100%, mas eu sei que vai chegar um dado momento, ele vai desacelerar, porque historicamente ele faz isso, e se eu mantiver o meu ritmo, eu passo ele num ponto X
o calendário. E aí eu administrava o orçamento, tá? Falava, cara, legal, tem espaço aqui, vamos acelerar um pouco mais. E aí a gente fazia o X ali nele, no previsto, e por vezes a gente entregava 102, 110, 115% da meta. E essa era uma dinâmica, cara, que funcionava feito um reloginho. E aí o gestor sentou comigo lá e falou assim, cara, impressionante que você tenha esse controle. Eu falei assim, mas olha o detalhe, a informação é igual para todo mundo recebe esse conteúdo, mas ninguém teve a sacada de colocar isso e estudar o comportamento do concorrente. E aí a diretoria chegava para mim e falava assim, Claude, e aí, vamos fechar bem? Vamos. Vamos fechar em primeiro, em segundo? Vamos fechar em primeiro, em segundo, dependendo ali da necessidade, né? E aí quando você ia disputar share, cara, era golaço, né? Porque você sabia, você conseguia ter uma visibilidade absurda e falava, não, dá pra gente chegar, nós vamos conseguir chegar, vamos ganhar o share, vamos deixar os caras no segundo e assim por diante. Então, esse nível de controle, e eu falo isso numa época em que as empresas não investiam muito em banco de dados, não investiam muito em estruturação como a gente tem hoje, de data lake, data warehouse, você poder fazer, criar perfis, você criar segmentações mais elaboradas como se tem hoje, você tinha ali um acesso a uma informação que, cara, valia ouro. Hoje, você traz para a tecnologia que o mercado oferece, que é mais acessível, etc, etc, o nível de concorrência ele vai avançando quase que num nível meio que comum, né, dentre as empresas. Vai investindo ali em tecnologia, elas vão investindo em tecnologia, vão investindo em pessoas. Então, investir em tecnologia, investir em pessoas. O próximo passo é você investir nos processos. E aí você começa a ter uma tríade ali que conversa bem, né? A informação, as pessoas, o processo. Você vai dando um ciclo ali que gira e depois, cara, é refinamento de estratégia, tal, e assim por diante. Como é que você está enxergando o mercado de uma maneira ampla, assim? Estão mais maduros ou ainda estão gatinhando? Qual é a sua visão? Olha, Claude, de uma maneira assim bastante ampla, tá? Vou falar aqui, eu vejo que existe um movimento entre os líderes do mercado de avançar muito fortemente nisso. Avançar no uso de dados cada vez mais, avançar em novas tecnologias cada vez mais, buscando eficiência, buscando excelência. Mas eu também vejo que existe uma dinâmica que ainda está muito apegada a processos do passado, a grandes operações, grandes partes operacionais, com muita gente, com turnos ali de ponta a ponta. Então, eu vejo que existe um pouquinho de desconexão entre o que os grandes líderes ali do mercado, as lideranças das empresas mesmo estão buscando, a visão que eles têm e a realidade. Porque a gente sabe, quando o resultado aperta, quando é fim de ciclo de meritocracia, coloca capacity, coloca Gente na jogada. Tuna o discador ali, né? Acelera a taxa de descagem ali, aumenta a taxa de tentativas por canal. Então eu vejo que o nosso mercado ainda é uma coisa que eu sempre falava, poxa, parece que cada mês é um ano, né? Parece que você performou bem num mês, cara, o mês seguinte abriu mal ali no ranking, parece que mudou tudo, apaga tudo que tu fez até 2, 3 dias atrás e vamos subir uma montanha toda de novo. Então eu tenho visto, quando eu converso com líderes, eu vejo muito forte, assim, muito presente essa visão de estruturar dados, tomar assim decisões data-driven mesmo, cada vez mais focados nisso, trazer essa tecnologia, trazer profissionais, inclusive de outras áreas para dentro do nosso mercado. Pô, o cara é cientista de dados, o cara ali que é Customer Experience, trazendo para dentro das operações de cobrança, mas a operação ainda sendo parte muito relevante. É a grande despesa ainda, né? O grande custo dos escritórios. Então, vejo muita exigência que é assim, olha, tudo bem, eu tô olhando para a tecnologia, mas quem tem que me garantir o resultado são vocês, porque daqui é o meu maior custo, é quem já sabe fazer, é onde está alocado o capital humano. Então, eu vejo essa dualidade de uma forma bem ampla, tá? Não falando de empresas X ou Y, mas de uma forma bem ampla é a minha visão. Essa ideia mesmo. E assim, por um lado, eu vejo com muito bons olhos, assim, essa evolução, porque eu venho falando disso, cara, aqui no canal o tempo todo, buscando conteúdo, tentando olhar de um lado, do outro, e compartilhar tudo isso aqui com a galera, e ver essa movimentação de profissionais de outras áreas, como você colocou, com outras expertises, agregando valor na cobrança, eu acho isso muito bacana, porque, assim como você, eu também comecei na PA, né, e
E eu tive a oportunidade e a felicidade de viver essa experiência de uma época onde, para eu cobrar o cliente, eu usava um dossiê, papel, né? Era cobrando conta corrente e tirava Cheguei depois disso, viu, Cláudio? tira, Cheguei já era na tela, já era no né, cara, computador um eu não pouquinho tenho nem depois. cabelo, né, cara? Então, já viu. E eu tinha que tirar um extrato, uma fita de papel para falar pro cliente, olha, você tá devendo isso, tem visto de juros, tal, não sei o quê. E aí, quando eu faço o recorte agora, eu vejo um agente digital de IA super conversacional, falando com um grau de humanização muito relevante. Lógico que o humano é humano, não é essa a questão aqui, mas eu digo assim que a especialização da tecnologia, né, a aplicação da tecnologia e a especialização para esses tipos de canais avançou de tal maneira que não basta o canal ser mais eficiente, e melhor tecnologicamente, se você não tiver profissionais por trás ali, possam sustentar isso. Eu não vou pegar uma base, um recorte qualquer, e subir num agente digital de IA em um investimento relevante, para no final do dia você descobrir que o ticket médio foi R$52, né, do negócio. Só que você gastou, sei lá, 80 e você trouxe de ticket ali, isso ticket de negociação, né? Aí você vai pegar ali o pagamento, que ele vai ganhar uma fração daquilo, então, ou seja, muito menos, e aí fica no prejuízo. E eu vejo cientistas de dados, eu vejo os analistas. Eu fiz um vídeo uns dias atrás aí falando sobre o novo profissional de planejamento, cara, e as empresas estão buscando isso. E você, profissional de planejamento, além de toda a expertise de negócio, de estratégia, e você também conheça IA, você saiba operar, você entenda a dinâmica. Precisa ser especialista? Não é esse o propósito. Mas, cara, como é que eu agrego eficiência para o negócio no qual eu serei inserido, se eu não estou antenado com as novas possibilidades, né? Outros solicitando desse profissional que ele conheça de desenvolvimento. Então, para que você possa pensar numa ideia, às vezes você tem uma ideia legal, na área da teoria ela está bacana, mas quando você vem para a prática, ela não é implementável. E aí, quando você traz um profissional assim com múltiplas facetas, de repente ele não vai concorrer com uma área de desenvolvimento que está focado ali numa solução uma solução grandiosa, e você pode aqui já colocar aquilo em prática e minimamente testar, fazer um MVPzinho ali, testar. Cara, isso funciona, então agora vamos transformar isso em algo maior. Então eu particularmente me sinto muito feliz de ver toda essa evolução, apesar de que eu olho ainda para o mercado de cobrança e imaginando uma pirâmide, a base da pirâmide ela ainda está muito aquém de tudo isso que a gente está falando aqui, muito aquém, infelizmente, e a gente tem no pico ali alguns players que realmente estão muito à frente ali, com o uso de soluções digitais com excelência, trazendo resultado de fato, e já entendeu esse jogo, e não bastasse o entendimento, eles estão investindo fortemente nisso. Empresas de grandes players, vamos colocar assim, eles têm verticais nível diretoria digital. Sim. Então, para você entender o nível de relevância que eles dão. E você pergunta, tá, eles eliminaram as operações? Eliminaram as operações. No meu entendimento, nem vai eliminar. Mas, se você fizer uma análise fria, talvez, poucos anos atrás, o quadro era 10 mil. E agora, talvez o quadro seja 6. Mais enxuto. Então, você tem, sim, uma adequação, é natural, é inevitável, mas você abre espaço para ter profissionais melhor qualificados. Então você consegue fazer um investimento melhor em capacitação desses profissionais, você consegue por vezes até fazer um nível de comissionamento melhor, ser mais agressivo, para dar uma remuneração um pouco mais agressiva para aquele profissional. Então você também sobe a régua desse grupo, né, das operações, também acompanha esse crescimento de régua para todo esse aparato tecnológico do ponto de vista digital. Essa é uma transformação que eu particularmente gosto de ver e considero super importante, e tomara que as empresas e os empresários enxerguem que de fato o digital ele é um caminho sem volta. Sim. Em paralelo a isso, você tem o cliente, que não pode deixar de fora dessa conversa, né? Você tem o cliente que também se transformou na linha do tempo. O cliente que passou a conhecer mais sobre seus direitos, a entender melhor o que pode e o que não pode. Então, quando uma empresa, assessoria manda assim, dizendo que se você não interagir, o seu CPF será bloqueado, ele já sabe que, opa, peraí, vou ganhar dinheiro da assessoria em cima disso aqui, vou contratar um advogado, vou colocar um processo, porque isso aqui é coação, é ameaça, sei lá o quê, e vai ganhar um dinheiro em cima disso. Então, toda essa transformação também envolve o cliente na ponta, né? O cliente ele está mais exigente, mais conhecedor,
Ele não se sente mais ameaçado que funcionava no passado, né? Então, essa dinâmica mudou de um processo de cobrança para uma condição de relacionamento. Faz sentido isso ou eu tô falando besteira? Faz sentido total nessa linha de relacionamento, realmente. Trazer as tecnologias, a gente sabe que tecnologias, algumas são caras para a margem que a cobrança tem, para a margem que o Uhum. nosso mercado tem. Então, algumas tecnologias ainda não são viáveis, mas todo esse ecossistema, todos esses pontos que você falou, vão culminar nisso. E engraçado que lá no começo da conversa eu falei sobre visão do cliente, Isso. o relacionamento. Então a gente vê que tudo isso está ajudando a melhorar essa experiência, esse relacionamento. Para quem é contratante, hoje a gente tem uma preocupação enorme com a marca, uma preocupação enorme com mídias sociais. Quem sabe que putz, você teve uma interação ruim ali, qualquer pessoa consegue gravar ali no Rapidamente. celular a chamada ou tira um print da mensagem, ela faz um vídeo, coloca no Kawaii, coloca no TikTok, coloca no Instagram, aquilo viraliza e aí tua marca é uma marca muito famosa, conhecida no país, vai todo mundo falar, olha o que a marca XPTO tá fazendo na cobrança, Olha olha o como que eles tá me tratam, fazendo né? com o cliente. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a empresa tá ligando aqui, ó, 8 da manhã procurando Vanusa aqui, ó, no meu celular. Só que olha quantas chamadas, tem 52 chamadas essa semana. E aí isso arranha a imagem da empresa de uma forma muito intensa. A gente tem essa preocupação muito grande. Então, não é mais só o ato de cobrar, é o relacionamento, a manutenção do relacionamento. Cara, e isso é tão verdade. Há umas semanas atrás eu gravei um vídeo falando sobre indicador, né? Então, sobre o comportamento do cliente que mudou, o cliente tá mais difícil do cliente atender telefone e tal. E para minha surpresa, esse assunto foi tão interessante que várias pessoas que não são desse mercado, meu vídeo chegou até eles e alguns deixaram comentários. E aí, Gerou um engajamento ali das pessoas que isso. vivem isso. E aí, uma colega lá entrou e fez um comentário lá, falou assim: "Poxa, eu recebo mais de 40 ligações, já falei que eu não sou essa pessoa, não sei o quê". Ou então, teve um outro que comentou assim: "Poxa, eu sei que eu tô devendo, mas eu falei que eu não tinha condições de pagar aquilo às 9h30 da manhã. Aí voltaram a me ligar às 10h30. Cara, da onde a pessoa tirou que eu vou ter dinheiro em 1 hora para pagar o negócio, né? Então, isso Exatamente. isso mostra, isso reflete um pouco. Isso que eu estou falando é reflexo da gestão, da estratégia. Porque se o esse último exemplo aqui, se a pessoa falou: "Cara, eu sei que eu estou devendo, mas eu não tenho dinheiro para pagar hoje", né. E não sei se rolou alguma oferta, alguma negociação, mas fazendo só o relato simples ali que a pessoa escreveu. Quer dizer, se a pessoa falou agora 9h30 e você liga de novo daqui a 1 hora, olha a oportunidade de ajuste na renitência do discador do cara ali, como é que tá. Exatamente. Não está conversando a finalização com a renitência. Provavelmente o cara pegou aquele e-mail, zerou, subiu de novo e algo falhou ali na hora de capturar esse cliente que falou: "Cara, eu não tenho condições de pagar agora". Então isso Então, acaba impactando a imagem da empresa. exato, é contraditório, porque imagina, eu vou trazer uma tecnologia excelente, colocar um agente de IA, de voz, para falar ali em tempo real, para discar, só que eu pego 4, 5 vezes no dia o telefone da pessoa errada, a pessoa tá me dizendo que não é ela, aí eu vou lá e apago, resubmeto meu mail, disco de novo, e eu pego essa ferramenta caríssima, super cheia de tecnologia, mas eu tô pilotando ela de uma forma que é destrutiva. Uhum, E uhum. aí não há tecnologia que consiga entregar resultado. Sim, sim, total, total. Caião, para a gente partir para o encerramento, queria que você compartilhasse com a gente. Vou te fazer 2 perguntas. A primeira nós temos aí vários profissionais, assim como você, já maduro nesse processo, tanto na esteira do escritório quanto do contratante ali. Mas também temos muitos profissionais mais jovens, que estão ali no início de carreira e etcétera, que estão no escritório primeiro, né, e que por vezes eles estão ali crescendo, evoluindo no processo, e às vezes visualizam uma oportunidade de trabalhar no contratante. Eu mesmo já tive um colaborador assim que virou para mim e falou assim: "Claude, meu sonho era trabalhar no banco X". Eu falei: "Por quê?". Ele falou: "Porque meu pai trabalhou no banco X". E aí, cara, o destino é maravilhoso. Um dia eu escutei dele assim: "Claude, surgiu uma oportunidade de fazer uma entrevista lá no banco X". Eu falei: "É mesmo, cara?". Ele falou: "É". E aí eu olhei no olho dele, cara,
estava mais brilhante do que o spot que tá aqui na minha cara. Eu falei assim: "Já agendou?" Aí ele falou: "Eu vim falar com você." Eu falei: "Cara, agenda, vai lá." Ele trabalha lá até hoje, tá. Eu falei: "Vai lá." Legal. E o cara ficou feliz: "Não, mas eu vou." Eu falei: "Cara, relaxa, vai lá, vai de boa." Então assim, tem esse colega que tá ali e de repente fala assim: "Cara, um dia eu também vou estar na cadeira de contratante." O que você pode deixar pra esse cara, pra esse profissional que tá ali, fala assim: "Cara, um dia eu gostaria de estar ali na cadeira de contratante." O que você pode deixar pra essa pessoa refletir? Pô, Claude, você falou do ponto que eu mais gosto, cara. Esse, assim, falar de pessoas, falar com a galera nova é uma das coisas que, assim, me anima demais, demais. Tanto pela minha experiência de vida pessoal, por eu ter feito essa trajetória, quanto por eu acreditar muito ainda nas pessoas. Eu sou alguém que acredita na capacidade humana, acredita na evolução, no desenvolvimento. Até, às vezes, o pessoal me procura, né? Deve procurar você também, fala assim, ó, eu tô com uma oportunidade, tô com uma vaga aqui, me indica alguém e tal. Fala, qual que é o perfil? Ah, igual os meninos lá que você tinha no seu time, pô, aquele pessoal seu, não tem alguém aí? Eu falei, cara, todo mundo virou cliente. É isso. Eu até brinco, eu falo, todo mundo virou cliente. Então, assim, para quem tá no início da jornada profissional, para quem busca uma migração, pô, a pessoa é analista, é supervisor, é estagiário, enfim, independente do nível, mas quer migrar, saiba que, assim, existe muita gente boa e qualificada dentro das empresas de cobrança, dentro dos Concordo. BPOs, dentro das operações. Cara, tem um capital humano belíssimo, assim, maravilhoso e que tá ali pronto para ser desenvolvido, para evoluir e para entregar o seu potencial máximo. Então, aquele profissional que está dentro da empresa terceirizada, dentro do BPO, que ele acredita que ele está um degrau abaixo, que ele está em desvantagem por estar trabalhando na empresa terceirizada, limpa isso da mente, acredita no potencial, se desenvolve, vai Legal. atrás de conhecimento, de estudo, porque assim, Claude, eu tenho visto de forma recorrente. A pessoa vem de uma empresa terceirizada, ela estava atuando ali nas operações, quando ela se torna contratante, cara, dá um show, dá um banho de desempenho, de performance, tem muito aprendizado de cultura, de resiliência que a gente adquire dentro das assessorias e que tem muito valor dentro de uma estrutura maior ali no contratante e vai agregar demais para a pessoa fazer gestão, para fazer a gestão ali de parceiros, para desenvolver políticas de crédito, de cobrança. Eu conheço pessoas excelentes, tenho convido pessoas que já passaram pela experiência de cobrança, assim, geralmente quando eu vou numa reunião, falo, Caio, você veio da onde? Pô, eu vim, tá, eu também já fui da cobrança, também já fui de operações. Legal Então, essa assim, conexão, né? muito legal essa conexão. Então, assim, cara, tem muita gente boa e tem muito espaço e as pessoas, quando elas fazem essa migração, de verdade, surpreende. Eu tenho pessoas que trabalharam nos meus times, hoje estão como contratantes, como gestores de escritórios em outras empresas, e quando eu converso com as pessoas, cara, me enche assim o coração de felicidade de ver o quanto as pessoas evoluíram e quanto elas tinham ali de potencial para ser desenvolvido e tem aí uma carreira enorme e brilhante pela frente. Muito bom, cara. É assim, eu também sou super fã assim, de pessoas, de poder compartilhar conhecimento e tal. E eu faço questão, assim. Eu procuro sempre ficar na minha, né? Porque às vezes você esbarra em pessoas ali que te olham assim, mas é metido e tal. Eu fico na minha. Aí quando tem espaço pra falar, cara, eu falo pra caramba e troco experiência, troco ideia, sem medo de ser feliz. Pra quem. E aí, o outro lado. E o amigo que passou essa barreira, chegou agora na cadeira contratante. Qual é a mensagem que você deixa pra esse profissional que chegou agora na cadeira de contratante? Cara, pé no chão. Acho que principal de tudo assim, tenha os pés no chão. Entenda que não é demérito algum estar numa posição de contratado, de prestador de serviço, trate as pessoas bem e preserve a sua empregabilidade, porque a gente não sabe o que o futuro nos reserva, podem haver mudanças, podem haver reviravoltas, e a gente leva esse networking aí para nossa trajetória profissional toda. Então, tratar bem as pessoas, ser uma pessoa, na medida do possível, agradável, ser uma pessoa honesta, acho que honestidade é uma característica fundamental, e manter tua rede de contatos, de conhecimento. Saiba que
todo mundo tem algo para te ensinar. Sempre vai ter alguma coisinha que você possa aprender com as pessoas. Tenha essa humildade, preserve os relacionamentos, que apesar do crescimento exponencial da inteligência artificial, de todas as tecnologias, no fim do dia ainda é sobre relacionamentos. Cara. Paião, muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Gostei, cara, demais da troca. Você vê que passa super rápido, né? Passa rápido. É uma troca muito saudável, poder contar com pessoas e profissionais como você, que vem com disposição para trocar, poder mostrar para as pessoas que uma relação com gestores ali, com os contratantes, ela pode ser mais saudável, ela deve ser mais saudável, e essa relação tem que ser uma relação de parceria para que as coisas aconteçam. Então, empresas, né, que eventualmente vejam esse vídeo aqui, que trabalham com o Caio, já tá aí, ó. Não tem que ter receio de chegar no cara, não tem que ter receio de contar que deu ruim, mas traz o plano, vem trocar, faz junto que sai do outro lado, certo? É isso aí, perfeito, Claudio. Agradeço novamente pela oportunidade, espero ter correspondido aí a expectativa. Quem assistiu aí até o final, espero ter correspondido às expectativas de quem assistiu. É um canal aqui muito bacana, nessa troca de poder estar na internet, compartilhar um pouco do que nós acreditamos, da nossa experiência de vida, da nossa visão. E se isso ajudar as pessoas, pô, missão cumprida, extremamente feliz. Quero reforçar aí meus votos de sucesso para você na empreitada, que o canal consiga aí alcançar pessoas, consiga tocar no coração das pessoas, que teus projetos continuem fluindo super bem. É uma baita oportunidade. Eu sempre falo, é uma responsabilidade que a gente carrega aqui, né, em comunicar. Quando você comunica, você tem uma responsabilidade, mas também é uma grande oportunidade. Então, sou grato por essa oportunidade. Maravilha, meu amigo. Fica com Deus, muito sucesso para ti aí na jornada, que os resultados sejam todos prósperos aí. A gente se vê em breve aí pelos eventos. É isso aí. Um abração, meu amigo. Com Deus. Chegamos ao final de mais um bate-papo. Olha, cada vez que eu trago um convidado para essa conversa, para esse bate-papo, eu aprendo alguma coisa. É muito bacana o conteúdo que cada um deles traz aqui para vocês, para dividir, para compartilhar com vocês. E é esse o propósito do canal: compartilhar conteúdo de qualidade, para que vocês possam gerar insights, ter ideias, ter um outro ponto de vista e assim ajudarmos o ecossistema de cobrança a evoluir. Se você gosta desse conteúdo, se você gostou desse bate-papo, deixe o seu like aqui embaixo, faça a sua inscrição se você ainda não fez, siga nas redes sociais, @entrelinhasclaudê, deixe seu comentário, é super importante para engajar o canal, para evoluir com o canal. E principalmente, compartilhe esse conteúdo com o seu time, com os amigos, com quem precisa conhecer um pouco mais sobre a visão da esteira de cobrança no escritório e do lado do contratante. Com certeza vai agregar muito para o seu crescimento profissional. Não deixe de compartilhar. Afinal de contas, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Até a próxima!